Boa tarde. Hoje vamos fechar esta série de programas especiais. Temos dado uma atenção muito especial a várias instituições e também ONGs, em que as suas ações têm impacto diretamente nas famílias e também na sociedade cabo-verdiana. Hoje, a nossa atenção está voltada para a CATI, concretamente para as ações que a Associação Cabo-Verdiana para apoio da terceira idade tem feito aqui em Cabo Verde, e nós estamos a receber a vice-presidente da CATI, Arminda Lima dos Reis, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, Odair. Nós agradecemos por estar aqui conosco, para ajudar-nos a entender um pouco, entrar por dentro um pouco da CATI, também, que é esta associação que tem feito um grande trabalho, principalmente junto das pessoas da terceira idade. E ao longo deste programa também contamos ter a participação de pessoas ou também de instituições que trabalham diretamente com a CATI, que vêm cá também nos ajudar a perceber mais sobre esta ONG. Primeiro, nós gostaríamos de saber como é que surgiu a CATI, esta associação que tem dado um apoio às pessoas da terceira idade. Bom, em primeiro lugar, nós agradecemos, em nome da CATI, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder divulgar, não é, as ações da CATI e poder, não é, de uma certa forma, também sensibilizar a sociedade sobre o trabalho realizado e também sobre as nossas necessidades. A CATI surgiu de um sonho de um homem, não é, que infelizmente já não está entre nós, o Sr. Jorge Maia, que foi presidente da CATI durante todos os anos, desde 2006, quando nasceu a CATI, até o momento, até há poucos meses atrás, com o seu falecimento. Então, depois de perceber a nível social a necessidade que havia em relação à terceira idade, havia ONG, já havia associações que apoiavam jovens, crianças, adultos, pessoas com necessidades educativas especiais, mas a terceira idade havia uma brecha muito grande. E então, partilhando esse sonho, partilhando esse desejo com outras pessoas, então nasceu em 2006, então a associação, a CATI, que depois em 2007, em junho de 2007, saiu no BO, não é? no terceiro, a 13 de junho de 2007, então surgiu realmente, oficialmente, a Associação Cabo-Verdiana para Apoio à Terceira Idade, a CATI. Como é que vê a importância da CATI na nossa sociedade? É assim, se nós formos ver a nível social, nós temos poucas associações ou poucas organizações que apoiam a terceira idade. A CATI é uma das poucas que trabalha com essa faixa etária. Então, se nós formos ver o trabalho que tem sido desenvolvido até o momento, nós podemos verificar que é de extrema importância essa associação para colmatar as necessidades das pessoas da terceira idade, que tem sido deixado um pouco de lado. Porque existe uma crença que a partir do momento que a pessoa chega na terceira idade, já deu a sua contribuição social, já ajudou o país a desenvolver, já deu tudo o que tinha que dar e agora pronto, agora fica ali à espera até, muitas vezes as pessoas mesmo dizem, à espera da morte, mas não é nada disso, né? E então a CATI surgiu para promover, para despertar a nível social a necessidade de apoiar as pessoas da terceira idade para que possam ter uma vida ativa, uma vida harmoniosa e que ainda há muitas coisas a serem realizadas nessa faixa etária. A terceira idade não é o fim da vida, ou seja, não é a morte. E a CATI então veio para promover, para despertar a sociedade para as necessidades da terceira idade e também para poder promover e dar um envelhecimento ativo, levar os idosos realmente a contribuírem ainda de uma forma social para o desenvolvimento do país, porque eles têm muito a dar, não é? Então é preciso valorizar isso. E há muita experiência que nós mais novos precisamos adquirir com essa gente, por isso que temos de trabalhar nisso para ter o equilíbrio das gerações e entender, compreender, porque é assim que nós... Assim que as coisas funcionam. Exatamente, sim. Então, não descartar. Exatamente, existe uma transmissão de geração após geração. E uma geração é responsável para outra geração que está a formar. E se nós tivermos uma terceira idade
gente da terceira idade, ativa, participativa, pessoas que tenham saúde, que tenham qualidade de vida, estará influenciando as novas gerações também a se cuidarem para, quando chegarem ali, também ter uma vida, ter qualidade de vida, senão terão problemas nessa idade. E então é preciso realmente nós levarmos em conta a contribuição dos idosos, porque são bibliotecas vivas, pessoas que têm uma experiência e que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar e nos orientar. Mas para isso tem que haver realmente essa ligação entre as gerações. A terceira idade tem de estar disposta a ouvir, a conectar, a ligar com as novas gerações, com as mais jovens, e os mais jovens também têm de estar dispostos a ligar, a conectar, a ouvir, não é? os mais idosos, aqueles que já passaram por várias experiências de vida, aqueles que já tiveram, que passaram por bons e maus momentos e que aprenderam, porque o importante é aprender com as nossas experiências. Às vezes nós podemos até evitar alguns erros se nós aprendermos com as pessoas da terceira idade. É verdade. Se nós tivermos essa sabedoria, as gerações mais jovens tiverem essa sabedoria de sentar e ouvir e ligar, não é, com o pensamento, com as emoções das pessoas da terceira idade, nós podemos evitar realmente caminhos dolorosos, evitar erros, evitar más experiências, porque nós podemos aprender com eles e transformar as nossas próprias experiências. Nós não temos de fazer exatamente igual a eles fizeram. Nós vamos construir a nossa própria experiência, mas nós construímos em cima de um conhecimento de alguém que já passou por ali e que tem uma visão daquilo que aconteceu, de como aconteceu, as dores que passou, o sofrimento que teve, mas também as alegrias, e a partir dali então eu posso aprender e construir o meu caminho, o meu conhecimento. Isso facilita a nossa vida se nós tivermos essa sabedoria de aprender com eles. E que tipo de atividades que a Cati tem desenvolvido desde a sua criação? Nos 15 anos, muitas coisas já foram feitas. Exatamente. A Cati tem desenvolvido um leque de atividades muito grande. É claro que neste momento nós estamos um pouco mais com as atividades menos por causa da pandemia, mas ao longo dos anos a Cati sempre desenvolveu um leque de atividades, tudo para a promoção da terceira idade, para zelar pela terceira idade, para também despertar a própria terceira idade, para as suas necessidades, para as pessoas poderem saber que, como eu já disse e repito, a terceira idade não é o fim da vida, ainda há muita coisa para se viver. Então, ao longo dos anos, nós temos desenvolvido um leque de atividades. Nós comemoramos várias datas, vamos começar pelas datas comemorativas. Nós comemoramos Dia das Mães da terceira idade, Dia do Pai da terceira idade, Dia Internacional da Terceira Idade, que é 1 de outubro, e também a famosa festa de Natal também que fazemos, que geralmente foi crescendo e nós já chegamos a 1.200 idosos nas festas de Natal. A Cati, essas são atividades de promoção, onde se leva lazer, atividades que desperta, que leva alegria, satisfação, que tira os idosos do isolamento e da solidão. E também, dentro desse leque de atividades, nós temos também intercâmbios que nós fazemos entre as zonas. Por exemplo, nós fazemos intercâmbios, pegamos idosos das zonas próximas, por exemplo, Ribeira de Craquinha, Passarão, Chão de Vital, Chão de Marinha, e fazemos então encontros. Depois pegamos Monte Sossego e as zonas próximas e fazemos também intercâmbios. Então, são atividades de lazer para também que os idosos se sintam bem e possam sair da casa durante um tempo. Depois nós temos distribuições de cestas básicas, há cerca de 185 idosos, as pessoas podem pensar só, mas só para ter uma ideia, para a quantidade a associação vive de cotas, dos sócios que dão, que são pessoas realmente muito generosas, e graças aos sócios é que nós conseguimos fazer muitas dessas atividades. Então, só para as cestas básicas vai quase metade do nosso orçamento mensal em cestas básicas, são mensais. O que tem essas cestas básicas?
Nós temos 4 a 5 produtos básicos, desde arroz, farinha, leite. Esses são os produtos, óleo, azeite, depende. Às vezes vai bolachas, massa. São produtos, 4 a 5 produtos, uma média de 500 escudos. Não dá para ser mais, exatamente, porque só em arroz são cerca de 20 mil escudos mensais só em arroz para a composição das cestas básicas. Depois nós temos uma coisa que é muito boa, que já há mais de 2 anos, quase uns 3 anos, que é a cantina móvel, né, que foi um sonho também do Sr. Jorge Maia e que tornou uma realidade, que tomou uma proporção muito grande neste momento. Nós estamos com quase 50 pessoas que nós acamados e idosos incapazes, né, com muita dependência, que nós levamos comida todos os dias nas suas casas. O carro da Cati... É uma refeição por dia? Uma refeição quente, sim, um almoço, que é distribuído todos os dias. O carro começa essa distribuição volta de 11h30 até a cerca de 2 horas, em várias zonas, né? Desde quilômetro 6, Ribeira de Craquinha, Fonte Francês, Ribeira Bote, Alto Solarino, Pedra Rolada, Fonte de Inês, enfim, dá quase uma volta à ilha, cerca de 3 horas, todos os dias fazendo distribuição de refeições quentes. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante para os nossos idosos, aqueles acamados e também com muita dependência, com demências, com Parkinson, Alzheimer e outras demências, pessoas que já não conseguem fazer a sua própria comida. Essa é uma outra coisa também que é muito importante que a Cati vem fazendo. Nós queremos aumentar a cantina, queremos aumentar o número de idosos, mas pronto, mais à frente poderemos falar também dessas dificuldades que vemos enfrentando. Para além disso, nós fazemos a higienização das casas, não é? Principalmente com idosos com demências, onde nós temos, não é, aqueles que fazem recolha de lixo, né? Os acumuladores. Às vezes a casa está completamente entupida de lixo e às vezes a pessoa nem consegue abrir a porta para ser entregue a refeição. Então, juntamente com parceiros como a Delegacia de Saúde, nós fazemos então limpeza das casas, higienização das casas. Também nós fazemos visitas domiciliárias para saber como os idosos estão. Mas nós Mas também... nesta pandemia ainda continuam a fazer visitas? Sim, nós vamos lá porque, por exemplo, quando vamos fazer distribuição de refeição ou de cestas básicas, aproveitamos para saber como é que o idoso está, né? Mantendo o distanciamento, etc., para saber como é que eles estão. Às vezes nós ligamos também, fazemos telefonemas, apoiamos a nível emocional os idosos. Às vezes, quando nós vamos lá, eles mesmos, olha, vou dar o meu número de telefone, liga para mim, e nós apoiamos também a nível emocional. Durante o tempo de pandemia, quando não era possível, principalmente durante a quarentena. Temos uma pessoa em linha, vamos atender. Okay. Temos o primeiro telespectador em linha, Vicente Correia. Boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem. Senhor Vicente, não sei se quer em português ou crioulo. Alô? Sim, senhor. É um idoso. Sim. Me está a gostar de você dizer-nos, pronto, qual é que foi você contacto com a Cati? Meu fundo na Cati tem uns tempos mais. Você demora onde? É Norte Seca. Tanto ano você tem? Deve ser 71 anos em outubro. E você te participar de atividades que a Cati te fazer? Sim, de participar já há muitos anos. Já me com uns tempos que me dá a participar sempre, juntamente com o senhor Felicito Jorge. Grinha, assim, que essa pandemia ali, qual é que tem sido o apoio concreto que a Cati tem dado a você? Bom, apoio que não tem, Grinha, assim, que não tem um cesta base todo mês. Todo mês não tem um cesta base que não te receber desde. E ele é algo importante para você? É a única que me tem garantia, Grinha, assim. E é uma coisa muito importante para você, não é, Vera? Sim, é importante que de qualquer maneira, pode ser 1 quilo de comida, já de qualquer maneira já não ajuda que é um bocadinho ele. Assim. E, portanto, você está gostado do trabalho que a Cati te faz, então? Me
Muito gostar até porque me voluntário lá dentro já me cozinhar para a terceira idade. Uhum. Me está a cozinhar lá para a terceira idade, tem de sexta base, me está a sair na distribuição, mas senhor Jorge, não está a distribuir a refeição quente, distribuir esta sexta base, me trabalhar lá sempre. Uhum. E tinha alguma pergunta ali para a Dona Arminda, que está ali para nós? Sim, é. Uhum. Não sei se você está a gostar de fazer alguma pergunta também. Ou não, ou só comentário. Pergunta, por enquanto. Cadê nenhum, né? Não estou já como é que é. Uhum. Então, não te agradecer a participação ali no programa. Muito obrigado, né? Está bem, sim, senhor. Está bem. Portanto, nós ouvimos agora este senhor de 71 anos, né? Já foi voluntário também. Exatamente. Nós temos vários... Obrigada, senhor Vicente, pelo seu testemunho vivo, né, de alguém que beneficia das ações da ACATI, mas também que trabalhou durante muito tempo como voluntário. Nós tentamos exatamente envolver os idosos, aqueles que podem, que conseguem ainda trabalhar nas nossas atividades para mantê-los ativos, vivos, né, para terem coisas para fazer. E o Sr. Vicente realmente tem sido era uma pessoa muito mais ativa. Eu penso que com a partida do Sr. Jorge ficou realmente uma certa lacuna. Tinha um relacionamento muito próximo, moravam lá perto, o Sr. Jorge morava em Xande Maria, então havia essa aproximação e ele ajudava realmente indo lá, fazendo, porque é preciso ir 2, 3 dias para montar todas as cestas básicas e depois então sair na distribuição nos finais de semana, zona por zona, não é? Neste momento nós estamos com uma forma um pouco mais célere de fazer a distribuição. Faz-se a distribuição pelo menos logo passando pelas zonas onde se faz entrega da refeição quente, aproveita logo para fazer a entrega, assim já o carro não terá de deslocar, já que é um carro um bocado velho e sofreu um acidente grave há dias. Uma moto acabou por levar a parte da frente do carro e ficamos realmente numa situação complicada. E então assim aproveitamos realmente para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E depois as zonas que não são cobridas por refeições quentes, então fazemos deslocações para essas zonas para a entrega das cestas básicas. E como é que as famílias dos idosos são envolvidos nas atividades da ACATI? De que forma são envolvidos? É assim, nós tentamos envolver as famílias. Muitas vezes, por exemplo, nós vamos fazer distribuições de cestas básicas e verificamos, por exemplo, que não adianta dar cestas básicas para o idoso, porque ele não tem condições de cozinhar, mas tem famílias, pessoas jovens muitas vezes. Às vezes nós chegamos também, encontramos pessoas em condições a nível de higienização, em péssimas condições, muito maltratado, e nós sempre tentamos sensibilizar as famílias para cuidarem. Não é? E às vezes até nós substituímos cestas básicas por refeições quentes, porque não adianta levar uma cesta com comida que precisa ser cozinhada e depois não tem ninguém para fazer. A pessoa vai continuar com a sua necessidade na mesma. Então, nós sempre tentamos envolver as famílias, chamá-las a atenção e para envolverem mais, para colaborar. Até aqueles que realmente, por exemplo, nas atividades do convívio, das festas, etc., levam os seus idosos, acompanham-os, vão com eles e ajudam nas atividades, mas nós estamos sempre trabalhando na sensibilização dos familiares, porque a ACATI acredita que o lugar do idoso é na família. Nós não defendemos a ideia de lares de idosos. A ACATI defende que é aí o seu lugar. Nós só defendemos a ideia de que realmente deve ir para um lar quando não existe realmente condições. Aqueles que estão em situações de abandono, de completa solidão, sem condições, aí então nós também contactamos os lares da Câmara Municipal, principalmente, que nós temos uma parceria muito estreita, para realmente institucionalizar este idoso. Mas enquanto houver familiares e houver condições, ele deve ser cuidado dentro da sua própria família. Porque existe determinados tipos de necessidades que somente a família pode dar ao idoso, pode satisfazer. Necessidades emocionais,
psicológicas, a questão da afetiva, mesmo que no lar possa estar com outras pessoas idosas, mas não, as pessoas estão lá trabalhando, não tem essa obrigação, entre aspas, de dar carinho, afeto, etc. Faz o trabalho que tem de fazer. Vamos falar daqui a pouco essa parte dos cuidadores, mesmo dentro de casa, porque às vezes é necessário, porque às vezes o idoso está lá, mas não é cuidado. Não é cuidado. Exatamente. Vamos falar disso daqui a pouco, porque temos em linha Ibraltino Delgado, ele é assistente social na Delegacia de Saúde de São Vicente. Ibraltino, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Ibraltino, não está a gostar de saber qual é que foi o primeiro contacto de Ibraltino com a Cati, o que é que fazia com a Cati primeiro, que é para ajudar-nos, para saber a maneira que Ibraltino conhece a Associação Cabo-Verdiana para Apoio da Terceira Idade. Bom, boa noite. Boa tarde, mais uma vez. O meu primeiro contacto com a Cati foi através de uma ação de voluntariado para fazer, uma atividade grande que a Cati estava a fazer, que era Natal para idosos, né? Então, que era uma mega atividade. Estava a trabalhar numa associação, que é o Espaço Jovem, acaba por convidado para dar um apoio como voluntário para a organização, que ele parte logística, adora a atividade, desde que ele passar a ser voluntário, sócio de instituição e parceiro, porque a da associação, porque a CATI é uma associação excelente. Louvar o trabalho que está a fazer, que eles têm feito em prol dos idosos mais carenciados, e não só dos idosos de São Vicente. E enquanto voluntário fazer o quê, exatamente? Aquele apoio em termos logísticos, na organização de eventos, para arrumar, porque para ter atividade tem que ter todo um trabalho por trás, né? Arrumar, carregar cadeiras, mesas, ajudar na montagem, também na desmontar, organizar idosos para quando estiver para ficar melhor arrumado nessas mesas, na hora de bem e na hora de bem, para a atividade. Foi excelente. E a maneira que tu trabalho que a Cati está a fazer ali na São Centro? É um trabalho de louvar, um trabalho espetacular que devia ser seguido para toda a ilha do Cabo Verde, que tem uma associação Moda Cati com poucos recursos, mas com vontade enorme de trabalhar, e tem feito um excelente trabalho para os idosos, principalmente os idosos mais carenciados da ilha, né? Os idosos que trabalham em situação de abandono, em solidão. Então, eles têm dado um apoio excelente, desde higienização a idosos, alimentação, acompanhamento. Tem sido espetacular. Está bem. Ibraltino Delgado, nós te agradecemos a tua participação ali no programa Sociedade Aberta. Obrigado. Está bem. Obrigado a nós e obrigado porque haja associação Moda Cati. Tá bom. Obrigado. Portanto, Ibraltino, também ele disse, foi voluntário, né? E ainda a Cati precisa de voluntários também? Precisa, né? A Ibraltino foi e continua sendo voluntário e também sócio, contribuinte, né? da Cati. Precisa e precisará sempre, não é? Nós temos sempre essa necessidade porque nós ainda em Cabo Verde precisamos crescer um pouco mais a nível do voluntariado. O voluntariado precisa ser visto como uma missão e muitas vezes nós temos a ideia de que o voluntariado é assim, quando eu tiver tempo. Eu penso que o voluntariado realmente nós fazemos depois do nosso horário de trabalho, etc., mas há que exigir um compromisso. Muitas vezes em vez de eu estar em casa, num final de semana ou com a minha família, eu dedico esse trabalho no voluntariado a prol daquele que mais necessita. É no sábado, é no domingo, é no feriado, é depois do trabalho, é que nós fazemos isso. E se nós não tivermos isso como missão e não vestirmos a camisola de amor, fazer isso por amor, pensar naquela pessoa que realmente precisa, então eu tenho qualquer outra coisa, eu vou. E não vou fazer voluntariado. Não. É preciso realmente ver isso como missão, como uma necessidade de alguém que mais necessita para podermos fazer isso. Senão, por isso que muitas pessoas começam, depois acabam por desistir, mesmo sabendo da importância do trabalho que a associação faz e outras associações também. Nós estávamos em leque de atividades, ainda tem mais, não sei se posso continuar a avançar. A Cati também nós fazemos, por exemplo, reparações de casas, né? Pequenas reparações, não são coisas muito grandes exatamente por causa do custo financeiro. Os próprios voluntários, os próprios sócios é que vão lá fazer esse tipo de trabalho, principalmente nessa altura do tempo das águas, das chuvas.
Então, existem casas que realmente com muita goteira, e às vezes nós vamos, identificamos e fazemos esses tipos de reparações. Nesse momento realmente tem sido um pouco menos por causa exatamente das dificuldades que nós temos passado. Mas é uma das atividades que nós temos e temos vários projetos realmente em gavetas para serem realizadas. Nós fazemos distribuições de roupas, né, e calçados, todo tipo de roupas. As pessoas que quiserem podem doar roupas também? Sim, inclusive tudo o que nós oferecemos é doação de particulares. Muitas pessoas não vou mencionar porque posso esquecer algum e depois então... Mas eles sabem, muitas pessoas que oferecem roupas, sapatos, camas, colchões, e que nós distribuímos os idosos. Bengalas, andarilhos, cadeiras de roda, são todos materiais que nós necessitamos porque nós queremos que os idosos sejam cada vez mais autónomos, que tenham menos dependência. Então, nós queremos apelar exatamente às pessoas lá em casa que tiveram essas coisas, muitas vezes já faleceu um familiar, não é? E podem doar esses materiais. Nós temos, por exemplo, também a necessidade de fraldas, não é? Para os idosos, que é uma coisa, é muito cara. Pessoas que têm uma pensão social ir comprar uma bolsa de fraldas descartáveis por 1.000 ou 2.000 e tal. Escudo, isso é impossível. Então, nós temos tido vários grupos que têm se organizado também e que compram e nos leva esses produtos e nós vamos oferecendo então para essas pessoas. Então as pessoas podem doar qualquer coisa que realmente seja útil, necessária e esteja em bom estado, então podem oferecer, entrar em contato. Nós temos uma página no Facebook, a Cati, é só entrar lá e deixar uma mensagem. Nós temos também, posso deixar o e-mail que é acaticv@hotmail.com, também pode entrar em contato ou por telefone 232 91 21. Tem uma pessoa lá sempre? Sim, nós temos uma pessoa lá sempre que poderá receber chamadas. Pode repetir o número de telefone? O telefone é 232 91 21. 232 91 21 e o e-mail acati@hotmail.com. E na página do Facebook? Do Facebook a Cati, é só entrar na Cati. A Cati e encontra as informações. E poderá deixar uma mensagem no Messenger que nós estaremos entrando em contato com essas pessoas. Muitas pessoas nos oferecem tambores e bolsas e cartões de roupas, então que nós doamos aos idosos necessitados. E quando, por exemplo, se tivermos às vezes, se nós tivermos a mais, nós então vendemos e compramos algum outro produto, como nós estivemos oferecendo máscaras na altura da pandemia. No início, né? Porque ainda estamos nessa pandemia. Sim, exatamente, no início. Também oferecendo produtos de higienização. Então, por exemplo, se nós tínhamos várias calças que foram oferecidos por uma senhora, nós doamos e depois então tínhamos muito grandes, não é? Em que nós não encontramos idosos e vendemos então e compramos esses produtos para doar aos idosos. Então tudo é canalizado para a terceira idade, para os idosos. Anteriormente estávamos a falar sobre os cuidadores. Nós estávamos a questionar sobre os cuidadores porque nós sabemos que temos muitos idosos a viverem só. E às vezes há um familiar seu que está no exterior, no estrangeiro, e coloca como empregada. E a empregada doméstica não vai cuidar do idoso. Exatamente. A empregada doméstica vai lá, faz o seu trabalho de limpeza, doméstico, cozinha e pronto. E o idoso fica lá no cantinho. É necessário ter cuidadores? É necessário porque é duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é ter uma empregada que faz o trabalho doméstico, da limpeza. Tem até algumas empregadas que fazem, para além do trabalho de limpeza, de cozinhar, também cuidam. Tem pessoas que são mais amorosas, que são mais cuidadosas, que já têm um sentido muito mais crítico e muito mais de amor ao próximo, que acaba por juntar essas duas coisas. Mas nem todos fazem isso. E existe uma necessidade realmente de cuidadores. E nós temos tido algumas experiências muito boas de alguns cuidadores. O governo estava com um programa de cuidadores, ainda continua, era para ter terminado. Foi dado formações
e essas pessoas têm trabalhado, e nós temos ido para algumas casas, quando nós vamos às casas, e temos tido muitos bons resultados dos cuidadores realmente que cuidam dessas pessoas. Essas pessoas têm estado muito satisfeitas com o cuidado de cuidadores. É uma coisa completamente diferente de ter alguém em casa que faz os trabalhos domésticos. Então, existe necessidade de continuar formando mais gente. Com esse programa que está em ação, e também preparar outros para também darem vazão a um número tão grande de idosos em situação de isolamento, de solidão e de abandono. E ainda nós temos os cuidadores informais, que são familiares, como disseste, né? Que muitas vezes não têm nenhum tipo de formação, que lidam com demências, que lidam com vários tipos de problemas a nível do humor, como as depressões, etc., e que muitas vezes não têm muitas condições para. E é preciso também investir nessas pessoas, nos cuidadores não formais, para poderem cuidar com mais zelo, com mais amor. E eu penso também que poderiam ter algum tipo de apoio financeiro, porque às vezes essas pessoas deixam de trabalhar para cuidar do seu familiar. E têm filhos, né, em casa e estão cuidando dos seus pais. E muitas vezes todos vivem da pensão social. E todos nós sabemos a quantia que não é suficiente para a família toda. Então, eu penso também que é preciso pensar nos cuidadores não formais e investir para que possam também ter algum tipo de rendimento, já que estão ali cuidando dos seus familiares. Né? Temos mais uma pessoa em linha, agora é William Costa. Boa tarde. Boa tarde. William Costa, pronto, nós gostaríamos de saber, ou se quiser também pode falar na língua nacional, esteja à vontade, de que forma que o William tem contacto com a ACATI. É um dos voluntários da ACATI, não é? Atualmente estou trabalhando na ACATI como técnico social. Então explicar-nos o trabalho que fazer na ACATI. Normalmente fazer acompanhamento de idosos, né? Em termos de inquéritos, saber se existe situação e depois saber a maneira de forma certa de agir. Né? Normalmente é mais ou menos aquilo que nós fazemos, fazer aquela distribuição de cestas básicas, refeição quente, distribuição de outros materiais como camas, fraldas, enfim, né? Tudo o que aquele idoso tem necessidade no debate a tentar colmatar essas necessidades. Você saber onde é que tudo que os idosos está, que as pessoas é que têm mais necessidade ou pessoas é que debate a dizer? Normalmente, informação te chega a nós. Pessoas que estão a chamar para nós e também não tem as assistentes sociais da Delegacia de Saúde que normalmente identificam e esta chamar a nós para não fazer aquele inquérito e assim saber a forma exata de estar. E maneira que a família está envolvida, você sentir envolvimento de família, está a ficar contente, está a querer saber mais, está a perguntar a maneira que ele pode fazer também, porque às vezes as pessoas querem saber a maneira que ele lidar com o idoso, uma dormindo atividade a dizer nós. A gente nota aquele interesse de familiares e, noutros casos também, a gente nota aquele desinteresse, né? Que em certos casos a gente nota que os idosos totalmente abandonados. Pessoas, grinha assim, a gente nota que familiares que te dá tanta importância assim, nos idosos, mas não é um facto que normalmente vou tocar pessoas realmente interessadas em idosos, mas noutros casos isto está completamente abandonado. Está a aproveitar para fazer algum apelo ali para a família em relação a quem tem sido idoso na casa? Sim, quem tem sido idoso na casa, que cuidar deles, que antes é que cuidar de nós, né? Agora nós vemos de cuidar deles. E depois, para chamar a atenção das pessoas que têm próprios idosos na casa, que é para dar mais atenção, que o idoso às vezes está abandonado dentro de famílias. Se as famílias estão lá, mas que os idosos estão lá num quentinho, as estão, né? Estão abandonados. Portanto, tem que ter aquela interação de familiares, que é para aquele idoso poder sentir direito na saída daquela família. Está bem, William Costa, nós te agradecer a participação ali no programa Sociedade Aberta. Ok, obrigado. Tá, muito obrigado. Pronto, o William acabou de falar aqui sobre essa questão que já tínhamos até referido aqui, sobre a necessidade do idoso receber carinho e afeto, né? Porque nós todos somos seres humanos, né? Exatamente. Nós todos gostamos de receber. Todos nós gostamos de receber afeto, receber carinho, e nessa altura onde o carinho e o afeto estão um bocado restrito, então a coisa fica mais complicada. Então, para as pessoas que estão sozinhas,
que vivem sozinhos ou que realmente têm pouco contacto com familiar, as coisas ficam mais difíceis. E nós continuamos apelando aos familiares para cuidarem, não é? Porque nós estamos a cuidar daqueles que cuidaram de nós. E que nós vamos chegar um dia lá, não é? Acredito que vamos chegar, esperamos, né? Esperamos que sim, que vamos chegar lá e que venha a ter gente que venha a cuidar de nós também. Não é? Então, eu penso que é um investimento. Nós investimos cuidando dos idosos hoje para que outros possam também cuidar de nós amanhã. Então, é um investimento. Eu acho que é tipo uma troca. Então, vale a pena fazer isso. E eu acredito na lei do retorno. Há um provérbio que diz que quem planta vento colhe tempestade, né? E eu acredito que quem planta o bem colhe o bem. Então, vamos plantar o bem cuidando dos outros para que amanhã realmente possamos ter alguém cuidando de nós. Então, essa é uma necessidade. E esta pandemia teve um efeito forte nas ações e os idosos são os que mais sofrem com isso. Sentiram mais, não é? Por serem a camada mais frágil a nível física, emocional e psicossocial também, acabaram por sentir mais essa questão da pandemia. Os contactos tornaram menos, exatamente por causa de... os próprios idosos estavam inicialmente aterrorizados, porque as notícias eram terríveis a nível mundial. Inicialmente pensava que era só os idosos que estavam a morrer. E então havia um medo e o isolamento, eles mesmos imporam um isolamento e um afastamento muito maior do que aquilo que se esperava. Mas depois as coisas foram abrandando, nós começamos a ver que realmente não era só idosos que estavam a morrer, não era só idosos que estavam acabando por ter Covid-19, e então também os idosos começaram a relaxar um bocadinho e começaram a ver que realmente não adiantava, né, ficar também tão isolados, tão abandonados assim. Mas eles sentiram mais em todos os sentidos, por ser um tecido social mais frágil, tem necessidades próprias, onde realmente costuma dizer que o idoso é tipo chega a uma certa altura que é tipo uma criança, o mimo, o carinho, o afeto é muito maior, que precisam muito mais do que um jovem, do que um adulto. E então eles sofreram muito mais com isso durante a pandemia. Para realizar as suas ações, a CATI precisa de parcerias, não é? Exatamente. Que tipo de parcerias tem desenvolvido e como é que nós trabalhamos realmente, como eu disse, com doações, com ações, com donativo dos outros, com particulares, pessoas em particulares que sensibilizam com o trabalho da CATI, que ficam sabendo através da rádio, através da televisão, já que não é a primeira vez que nós já estamos aqui falando sobre a associação, e acabam por entrar em contato connosco e fazem doações de todas essas coisas que nós já falamos aqui. Mas nós temos tido nos últimos anos uma parceria muito, muito forte com o Ministério de Família e Inclusão Social. É graças ao Ministério de Família e Inclusão Social que nós temos conseguido colocar em prática a cantina móvel, porque é uma despesa muito grande. Imagina, nós temos, como disse o William, ele trabalha como técnico, nós temos o condutor e temos uma cozinheira. Nós temos então, nesse momento, para a cantina móvel. O resto tudo é feito por voluntariado, mas a cantina não tinha condições de não termos pessoas. Tem que ter gente lá a trabalhar. A cozinheira está o dia inteiro, entra às 7h30 e sai às 4 do trabalho. O condutor, o dia inteiro, como eu disse, passa horas dando volta pela ilha, fazendo distribuições, etc. Então era necessário. Então, só que infelizmente, não é, nós estamos com expectativas, depois de um último encontro com a secretária de Estado dessa área, de que as coisas vão melhorar, porque a quantia foi diminuída e nós temos uma cobertura. Nós trabalhamos com a cantina um ano inteiro, mas a cobertura é de 7 meses. Depois a CATI cobre mais 3 e nós ficamos com 2 meses descoberto funcionando a vermelho. Tu podes imaginar como é que é complicado funcionar assim. Então, nós esperamos, depois do encontro, nós expomos todas as nossas necessidades, queremos aumentar o número de cestas básicas, de refeições quentes, mas é impossível com o apoio que nós temos. Então, é uma das parcerias fortes.
Nós já tivemos em melhores condições com a Câmara Municipal, neste momento nem por isso, né? Nós já tivemos... Porque a variação social não dá uma atenção, é isso? A própria Câmara diz que não tem. Por exemplo, durante algum tempo nós tínhamos apoio do arroz, por exemplo. A Câmara fornecia o arroz para as cestas básicas durante todos os meses. Eles agora falam que não tem, então não podem dar. Nós entendemos, se não tem, pronto. E empresas? As empresas são as mais complicadas. Nós não sabemos o que é que está a acontecer aqui, principalmente em São Vicente, mas gostaríamos de fazer um apelo. Mas nós temos entregado cartas, inclusive nós decidimos na última reunião que nós vamos, tipo uma história que nós conhecemos, de uma viúva e um juiz, que a viúva atormentou o juiz tanto que ele resolveu julgar a sua causa. Então, nós já vimos que só entregar cartas não adianta. Nós temos procurado em parceria com todas as empresas daqui de São Vicente, mas é muito fraca. Pode ser pontualmente alguma coisa na altura da festa de Natal, alguma doação pontual. Nós temos aqui uma lista de alguns que fizeram algumas doações nos últimos tempos, mas não é muita, não é muita coisa. É uma coisa pontualmente, né? E nós precisamos de parcerias, de coisas mais sustentáveis ao longo 6 meses, de 1 ano, para podermos chegar a mais idosos e satisfazer mais necessidades, já que é uma franja da sociedade muito carenciada e que precisa das necessidades. Nós estamos a falar de necessidades básicas, da alimentação, da higiene, de segurança que tem a ver com a habitação, de reparações. Então, é preciso ter condições. Então, nós queremos apelar às empresas que nós temos entrado em contato. Nós decidimos não só ir lá levar as cartas e ir lá e lá 1 vez, 2, 5, 10 vezes. Explicar o que a associação faz, né? Pedir reuniões e apresentar vídeos, Nós temos todo o material preparado de PowerPoint com vídeos, com fotos do trabalho que nós temos feito para mostrar e sensibilizar. A mesma coisa com a angriação de sócios. Nós vivemos dos sócios, com as pessoas que apoiam. E o valor mínimo é? O valor mínimo, nós pedimos o valor mínimo de 100 escudos. Né? É um pacote de leite, é 1 quilo de farinha, mas graças a isso uma pessoa come durante um dia. Graças a 100 escudos, 200 escudos, o limite mínimo é 100, mas máximo nós costumamos dizer, a pessoa pode dar o salário inteiro, se quiser, né? Na brincadeira. Mas nós pedimos o mínimo para as pessoas. Nós contentamos com esses 100 escudos. Claro que nós queremos mais. Às vezes nós desafiamos as pessoas a dar uma cesta básica por mês, né? Que a pessoa, olha, eu vou todos os meses dar uma cesta básica para um idoso. É tipo que ele está adotando este idoso. Ou então, às vezes, nós desafiamos... Uma cesta básica custa quanto? Assim? Nós damos uma cesta básica de cerca de 500 escudos, porque não podemos mais. Nós queríamos dar, como eu disse, 4 a 5 produtos que nós damos, entre um produto de 100 a 100 e tal escudos. Se uma pessoa quiser, por exemplo, dar uma cesta, quer dizer, dar esse valor, pontualmente pode fazer? Pode fazer pontualmente, como também, se quiser, pode comprar as coisas e nós podemos identificar um idoso e essa pessoa pode ir levar diretamente ou entregar para nós. Às vezes nós também desafiamos as pessoas a darem uma refeição quente, dar um almoço todo o dia ou um jantar, um pequeno almoço, não interessa, mas que a pessoa tenha uma refeição. Nós temos idosos que a única refeição que eles têm durante o dia é aquela que a Cati leva todos os dias, não tem mais. E eles estão na porta lá, nem à espera. E depois é preciso nós vermos que tem outras coisas por trás da refeição. Para além de transportar, de ter carro com gasolina todos os dias para transportar as refeições, nós precisamos de material para levar. E nós temos de ter, então, 2 materiais. Nós temos de ter um para levar e quando nós deixamos a comida, nós temos de tomar um outro. E são coisas que vão quebrando, vão ficando velhos, temos de estar sempre a repor, a esse cuidado com a higienização por causa da pandemia. São pessoas frágeis, nós temos de ter todo um cuidado com isso, não é? E os idosos estão lá na porta, à espera. A partir do horário que eles já sabem que o carro vai passar, eles já estão lá. E muitos falam, é a única refeição que eu tenho. Eu como quando vocês vêm e espero até outro dia para tornar a comer. Então, nós esperamos que o nosso maior receio, o nosso maior medo, posso usar essa palavra, é chegar um dia e termos de dizer aos idosos, olha, infelizmente a cantina não vai dar mais para continuar. É terrível tu dares de comer a pessoas todos os dias durante 2, 3 anos e chegar um dia e falar que já não tem mais.
e pelas cotas que nós temos. Nós ainda, infelizmente, nós continuamos angriando sócios, é meio desanimador, nós angriamos sócios e outros saem, vamos angriando. Ainda nem 400 sócios nós temos. O nosso orçamento mensal das cotas não chega a 90 mil escudos. Como eu disse, só em arroz, mensalmente vai 20 mil escudos só de arroz. Depois os outros produtos. Né? Então, nós pagamos uma renda lá na sede onde nós estamos, que nós não temos um espaço, nós precisamos de um espaço próprio. Então, são muitas necessidades que a Cati tem. O Sr. Jorge tinha um sonho, que é sonho de todos nós também, que era de um espaço, de um centro de dia para os idosos. Nós já falamos sobre isso e na reportagem, na última reportagem que foi feita com o Sr. Jorge, na homenagem 10 dias antes da sua morte, foi a única coisa, ele nem falou de outra coisa, falou desse sonho, que ele não queria partir, não queria morrer, sem ver esse sonho se realizar. Nós temos o projeto desse espaço, mas até hoje nós não temos um terreno. Já foi pedido há muitos anos na Câmara Municipal de São Vicente, até ainda nós não temos esse terreno para a construção desse centro de dia. Nós continuamos à espera, e isso vem de muitos anos que nós já pedimos esse terreno. É um centro de dia onde os idosos são recolhidos em suas casas, são levados para esse centro. Tem aí refeições, tem alimentação, tem cuidados médicos, enfermeiros, porque tem muita gente identificada que colabora com a Cati, médicos, enfermeiros, assistentes sociais como Ibraltino, psicólogos, etc., que tenha oficinas, que tenha quartos, espaços onde o idoso pode descansar, pode dormir à sexta, que tenha oficinas de artesanato, de costura. Nós tem um projeto de aulas de informática para os idosos, para eles se conectarem com as novas gerações. Então tem todo o projeto está ali, não é, à espera de um terreno e depois sairmos à procura da parceria para então o espaço em Xane Marinha não é da Cati? Não, é arrendado. Nós pagamos uma renda aí, então são todas coisas que fica mais difícil então para manter uma associação que vive... Quantos idosos no total vocês atendem? Para além, falou da cesta básica, das cestas básicas são quase 200, nós temos mais os 45 idosos de refeições quentes. Mas a Cati trabalha com isso, nós estamos a falar de coisas práticas a nível da alimentação. Quantos idosos trabalham? Mas a Cati, nós não temos um número porque sempre que é feita uma identificação nós vamos. Por exemplo, nas nossas atividades de Dia das Mães, nós temos cerca de 600 a 700 mães da terceira idade. Em que zonas? A atuação em que zona da Cati? Nas zonas, eu já tinha falado aqui, nós temos em Ribeira de Caraquinha, Xande Vital, Monte Sossego, Ribeira Bote, Xande Marinha, Ribeirinha, Fonte de Inês, Alto Solarino, Fonte Francês, Quilómetro 6 e Pedreira. São as zonas que nós temos alcançado. Vê que é espalhado quase por toda a ilha. A ideia é conseguir alcançar toda a ilha, não é? Sim. E próximas ações que a Cati tem para pensar a partir de setembro? Pois, nós tivemos as eleições agora, né? a nova direção, então nós estamos reorganizando o nosso plano de ação, mas as nossas ações para essa camada não mudam muito. Nós continuaremos trabalhando a nível da alimentação, de cuidar das necessidades básicas. Esperemos que em breve venhamos a ter atividades de convívio, de lazer, que é uma necessidade para os idosos. Esperamos que a partir pelo menos do próximo ano, de janeiro de 2022, seja possível fazer isso. Vamos esperar que as coisas E vocês melhorem. já fizeram uma boa campanha para os idosos serem vacinados? Isso é outra coisa. Nós temos feito sensibilização junto dos nossos idosos que nós atendemos em todas as zonas e aqueles que nós vamos encontrando na rua, que participam das nossas festas, nossas atividades, sensibilizando para que possam tomar a vacina. Realmente é uma coisa que a Cati tem feito e inicialmente havia uma certa resistência, mas a adesão tem sido maior. Nós temos identificado os idosos, nós levamos até listas para os centros de saúde para poderem saber que os idosos vão lá para serem vacinados, não é? Nós temos trabalhado com isso também. Arminda Lima dos Reis, nós agradecemos, enquanto vice-presidente da Cati, nós agradecemos a sua presença neste programa para ajudar-nos a entender as ações, as atividades que a Cati desenvolve a nível aqui da ilha e o bem que faz para os idosos.
Nós é que agradecemos. A ACATI agradece, não é, ao programa Sociedade Aberta, na pessoa da Odair, que é sócio também da ACATI, não é? Que vem contribuindo, ajudando os idosos e que tem sempre esse interesse em querer divulgar as ações da ACATI e ajudar-nos na sensibilização das pessoas. Esperemos que com esse programa, com mais um programa, venhamos a ter mais pessoas envolvidas, com outras pessoas que estejam lá em casa nos ouvindo, possam participar, possam envolver, querer saber. Nós somos uma associação que já tem credibilidade a nível daqui de São Vicente, mas nós já estamos tentando chegar a Santo Antão, já estamos desenvolvendo algumas ações para chegar em Santo Antão, mais precisamente em Porto Novo. Nós temos muito reconhecimento a nível de Santiago, dos membros do governo e de outras entidades, e nós queremos que realmente a sociedade, as pessoas abracem a ACATI, a carinha, e possam apoiar as pessoas da terceira idade. Nós temos um programa na rádio, também não falei disso, que nós vai todas as quintas-feiras, das 5 às 6, onde nós também falamos sobre temas de interesse dos idosos relacionados à saúde, sensibilizando, trabalhando, levando especialistas de todas as áreas para manterem os idosos informados, e onde também nós falamos sobre as nossas ações e tentamos sensibilizar a população a nos apoiarem, a abraçarem e a acarinhar a ACATI, porque vale a pena cuidar daqueles que cuidaram de nós. Está bem, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós é que agradecemos. Obrigada. E hoje aqui neste programa Sociedade Aberta nós conhecemos mais profundamente a Associação Cabo-Verdiana para Apoio da Terceira Idade, a ACATI, e já sabe, pode rever este programa nas redes sociais e nós estamos sempre aqui às segundas e quintas-feiras e hoje fechamos esta série especial que nós dedicamos ao longo deste mês com várias associações e também instituições em que as suas ações têm impacto diretamente nas famílias. Fique bem, se está de férias, boas férias. Voltaremos a estar juntos na próxima edição.